Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês e com seus familiares. Desejamos que vocês estejam desfrutando das mais ricas bênçãos neste momento, juntamente com seus familiares e todos os seus amados. Meus queridos, no Juntos Cada Manhã de hoje, nós vamos ver a atitude do rei Jeosafá diante de uma enorme dificuldade no seu reinado. O rei Jeosafá, ele reinou em Judá entre os anos de 873 a 848 antes de Cristo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 17:3, que o Senhor era com ele, porque ele andou nos primeiros caminhos do rei Davi, e não buscou os Baalins, isto é, foi fiel ao Senhor, não foi atrás dos ídolos, não se curvou diante dos ídolos que muitos outros reis se curvaram. Ele teve uma atitude singular. Jeosafá fez com que a lei do Senhor fosse ensinada em todas as cidades de Judá. Olha que coisa interessante. Naquela época, ele, como rei, já se preocupou com a educação religiosa do povo de Judá. Ele fez com que os levitas e homens versados na lei fossem de cidade em cidade, ensinando toda a lei, para que o povo fosse temente ao Senhor nosso Deus. Queridos, com isto, ou seja, com essa atitude, o temor do Senhor caiu sobre os reinos ao redor de Judá, conforme o verso 10 do capítulo 17, e não fizeram guerra contra Jeosafá. Entretanto, algum tempo depois, um belo dia, um mensageiro, trouxe-lhe a notícia de que uma grande multidão estava vindo guerrear contra ele. Então nós percebemos que Jeosafá, neste momento, ele vê o seu reinado em turbulência. Meus queridos, eram os moabitas, os amonitas e alguns meunitas, conforme podemos ler no capítulo 20. No capítulo 20, verso 3 de 2 Crônicas, diz que ele teve medo. Jeosafá teve medo, porque a multidão era muito grande, muito numerosa, e ele pôs-se buscar ao Senhor. Então, meus queridos, em todos os momentos em que o medo toma conta de nós, a melhor coisa é fazermos como Jeosafá, buscarmos a face do Senhor em oração. E não somente ele o fez, mas ele levou o povo todo a jejuar e a buscar ao Senhor também, da mesma forma que ele estava fazendo. Ele foi, em seguida, na casa do Senhor e orou. Veja o conteúdo da sua oração. Ele orou assim: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel?
e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, e em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passasse os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Veja ele admitindo o problema agora. Nós não temos forças para resistir a essa multidão. Nem sabemos o que havemos de fazer, Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, meus queridos, esta linda oração que o rei Josafá fez diante do Senhor. Uma coisa interessante é nós observarmos que ele diz: não temos forças. Quer dizer, nós somos impotentes diante de tão grande multidão. O problema é por demais enorme. Outra coisa, não sabemos o que fazer. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos de ti, nós precisamos de uma orientação tua. Então, esta é a oração sincera de Josafá. Ele diz: porém, não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Quer dizer, não vamos sair da tua presença. Nós ficaremos diante de ti, confiando em ti. Essa é a ideia. Queridos, que lição para nós. Que lição, não é? Às vezes os nossos problemas são tão grandes de que nós nos sentimos sem forças. Nós nos sentimos fracos. Nós nos sentimos impotentes. Nós não sabemos o que fazer. Mas tudo o que nós podemos fazer é ficarmos diante do Senhor em oração. Meu amado, pode ser que hoje, neste momento, você esteja passando por um problema enorme. Pode ser que você esteja dizendo, como Josafá: eu não sei o que fazer. Estou com medo. Não há forças em mim. Então, se este é o seu caso, faça como ele. Fique diante do Senhor em oração, descansando diante do Senhor, porque a solução virá. No caso de Josafá, depois que ele faz esta oração, diz a palavra no verso 14, que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, e através de um dos homens da congregação, através de um profeta, falou com eles. E disse, uma das coisas que o Espírito disse no verso 15 é: não temais, não temais. No verso 17, o Espírito diz: ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Meus queridos irmãos, e ele termina o verso dizendo: o Senhor está convosco.
Que conforto saber que o Senhor está do nosso lado nos momentos de aflição. E ele diz: essa batalha não é tua, esta batalha é do Senhor. Quando eles ouvem esta promessa do Senhor, eles se lançaram perante o Senhor e adoraram. E dão instruções. Vale a pena você ler o capítulo todo. Dão instruções. E Jeosafá segue as instruções. Ele sai agora à guerra, mas o Senhor diz que nessa guerra ele não teria que lutar. Ele ficaria somente parado, com o seu coração no Senhor, e o Senhor daria o livramento. E ele leva homens para adorar, para cantar, para louvar ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, vale a pena ler o verso 20, que diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao ouvir Josafá, pôs-se em pé e disse, ao saírem Josafá, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Olha que confiança! A multidão é grande, o problema é enorme, mas crê no Senhor que o livramento virá. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Quer dizer, dai ouvido à voz do profeta, ou seja, ouça a palavra do Senhor e vocês serão bem-sucedidos, não é? E depois ele coloca pessoas para adorar em trajes santos e manda cantar ao Senhor, não é? Ou louvar ao Senhor dizendo: dai graças ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Diz o verso 22, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Ou seja, toda esta grande multidão morre ali, e diz que todos eram cadáveres, e não sobraram, ou não sobrou, nenhum homem. Jeosafá só teve o trabalho de ficar saqueando os despojos, que durou ali 3 dias para saquear toda a riqueza que aqueles soldados mortos haviam deixado. Meus queridos irmãos, após isso tudo, ele procura louvar ao Senhor com todas as suas forças. Que coisa extraordinária! Que exemplo a ser seguido! Então, meus queridos, a solução na hora da angústia está na oração. Por isso, devemos confiar no Senhor. Está passando problema? Confie no Senhor agora. Entregue o seu problema ao Senhor. Descanse nele. Fique com o seu coração ligado nele, aguardando dele a vitória. E certamente a vitória virá. Em o nome de Jesus nós oramos e nós clamamos que você seja vencedor, desde que esteja diante do Senhor em oração. Que Deus abençoe você nas suas dificuldades. Que Deus abençoe a sua família nas suas lutas. Lembre, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. Que Ele o abençoe. Em o nome de Jesus. Amém.